Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. Hoje eu quero trazer uma reflexão bíblica sobre um vídeo que eu coloquei no canal sobre teatro. É o primeiro vídeo de teatro que eu coloquei no canal. Ele vai estar aí. Para vocês que não assistiram, é uma peça, uma encenação americana. Muito interessante no todo o contexto que tem ali. E para quem não assistiu, assista, eu vou deixar na descrição, vai estar também no card aí, para quem não assistiu possa assistir. Presta atenção, o diabo nos atenta por causa da nossa natureza e nossa fraqueza. Isso está em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Aí, ó, na tela para vocês. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, essa palavra concupiscência é desejo, desejos de cada um de nós, no individual. Por isso que fala que cada um é atraído e engodado, que cada um tem sua atração. O desejo concebido, a concupiscência concebida, é ela liberada, dá à luz o pecado. E o pecado, cada desejo tem um pecado. O pecado é generalizado, mas cada pecado tem um nome. Sendo consumado, gera a morte. E quando fala que pecado é generalizando o individual de cada um. Então, o que me atrai, às vezes não atrai você. Mas tudo é pecado. Mas todos os pecados, ou todas as maneiras de pecar, têm um nome. E não existe pecadinho, pecadão. Não existe aquela pessoa que pecou menos ou aquela pessoa que pecou mais. Qual é a diferença entre uma pessoa que mata, estrupa, rouba, de uma pessoa que mata ou de uma pessoa que rouba? Nenhuma. Tudo é crime, tudo é pecado. Tudo para a humanidade é pecado, tudo para Deus é pecado. Mas cada pecado tem a sua consequência? Não. Tudo é pecado. Para Deus não existe você pecou uma vez ou você pecou 10 vezes. Para Ele é pecado. Um pecado é a mesma coisa de 10 pecados. Não existe uma forma multiplicadora de pecado. A Bíblia diz em Romanos, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso quer dizer que aquela pessoa que está mergulhada no pecado, na condenação do pecado, a graça de Deus através de Cristo tem poder para libertar essa pessoa, para deixar essa pessoa livre da acusação do pecado, da condenação da morte, da eternidade no inferno. E é interessante que nesse teatro ali mostra duas pessoas ou o Espírito Santo em comunhão com uma mulher. A mulher se desvia, é atraída pelo pecado, atraída pelo diabo, que é o diabo que nos tenta, porque ele é tentador. Uma prova, vamos lá? Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, tentador é um atributo exclusivo do diabo. Está dizendo aqui, ó, ele foi o tentador, ó, e chegando-se a ele o tentador, tentador. Então, tentação é algo exclusivo do diabo. Ele é o tentador.
Aí ela, no teatro em si, ela é induzida pelo diabo, se desvia, afasta-se do Espírito Santo, presta atenção nas cenas. Aí depois vem dinheiro, bebida, fornicação e prostituição, que é a mesma coisa, e homicídio. Porque ela cai na real, ela quer voltar, aí ela o diabo induz ela a suicidar. Há uma tentativa dela acordar, dela lembrar da vida que ela tinha com o Espírito Santo, aquela vida que ela tinha livre de dinheiro, bebida, fornicação e, consequentemente, homicídio. Quando fala dinheiro, bebida e fornicação, eu estou dizendo com relação ao vício do ser humano. O ser humano é viciado em buscar mamon, buscar dinheiro, é viciado em bebidas alucinógenas para que ele saia desse ciclo, ou até mesmo a própria droga em si, saia desse ciclo, desse padrão. E fornicação, ou prostituição, que é sexo fora do casamento, sexo fora da instituição de Deus. Ela quer voltar, mas não consegue, ela não tem força, ela não tem aquela intimidade que ela tinha. Só há uma forma dela conseguir: arrependimento. É uma coisa interessante. O que as igrejas hoje não estão falando sobre pecado e arrependimento. As igrejas não falam hoje sobre pecado e arrependimento. Só querem falar que Deus é amor, que Jesus tem um propósito para a tua vida, que Deus é isso, é aquilo, que Jesus tem bênção para você. Jesus tem algo para você. Jesus é demais. Jesus é o top da galáxia, que nem uma irmã falava aí. Ele pode ser o top da galáxia. Galáxia. Ele é o top dos top. Mas presta atenção. Há uma base na Bíblia. E essa base na Bíblia é: se você, pecador, não se arrepender e não ver o lugarzinho aonde está destinado aquele que não tem Cristo Jesus, vai ser condenado eternamente ao inferno. E reconhecer Jesus é realmente olhar para a tua vida e falar: sou dependente dele, eu necessito dele. É se colocar em seu lugar, dependência de Deus. Saber seu lugar em relação a Deus, ao reino, ao propósito e à pessoa que somos. Somos pecadores. Precisamos e necessitamos da misericórdia de Deus todos os dias. Devemos ser gratos pelo que temos. E essa misericórdia de Deus abrange a sua graça maravilhosa para nos salvar. Necessitamos da misericórdia, como eu falei, do amor, da bondade, do perdão de Deus para termos a vida eterna em Cristo Jesus. É Cristo que traz a vida eterna. É Cristo que estabelece o relacionamento que Adão perdeu. Adão perdeu no Éden. Jesus estabeleceu. Nele, na pessoa dele. É de graça, é transbordante, é sobre todos. Basta você querer. Deus nos perdoa de nossos pecados. Presta atenção nessa frase. Mas não isenta das consequências dele. Deus te perdoa dos pecados que você fez quando estabeleceu e quando era ignorante. Aí você entrou na vida com Cristo Jesus. Mas em isenção desses pecados e as consequências dele, você vai pagar.
assim como eu. O boleto vai vir para todos, sem exceção. O arrependimento genuíno se baseia em 3 pontos e eu quero trazer só 3, para o vídeo não ficar longo. Devemos buscar por uma vida santa. Devemos buscar por uma vida santa, como está em 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 1, versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo é ser santo, porque eu sou santo. Jesus está falando, eu fui santo, eu quero que você seja também. Esse é o arrependimento genuíno. Ser santo, separado, não deixar ser contaminado. O segundo ponto, de uma forma direta, devemos ser uma nova pessoa e desapegar do antigo eu. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, na pessoa de Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em Cristo, na pessoa de Cristo. Então eu tenho que estar com Ele. Por isso que o versículo, por isso que eu disse no ponto anterior, ser santo. Aí você está em Cristo e com Cristo. Senhoria e salvação. Ponto. Se você não tiver esses dois, já era. Você não está salvo. E o terceiro ponto. Se crucificar para estar em Cristo Jesus. Com Cristo. Cristo crucificou para livrar o pecado do mundo. E agora temos que crucificar o nosso eu para ter Cristo em nossa vida. Isso está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, a vida que eu levo agora. Ele falando, Paulo era Saulo, agora Paulo. Era o Jean antigo, agora o Jean novo. Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo se entregou por mim, agora eu vou me entregar para Ele. Entendeu como funciona o processo do arrependimento? É negar, renunciar a si mesmo, renunciar a sua pessoa, como está em Mateus 16, versículo 24 e 25. É interessante que Mateus 16, 24 e 25, ó. Então disse-lhe Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. E se você analisar o que está em Mateus 16, é os 3 pontos que eu trouxe aqui. Aí ele continua, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você tem que perder a sua vida. Esse sentido de perder a vida é a sua vontade. Eu não estou falando que você vai fazer todas as vontades de Cristo. Não é isso. Acorda, povo de Deus. Acorda, povo de Deus. A parte humana nós temos que fazer, é normal. E nós temos que fazer é exaltação ao reino dele. A vontade dele perante o reino dele, as necessidades que nós temos em fazer o que ele nos ordenou. Fazer, cumprir o que ele estabeleceu. Ele estabeleceu. E é interessante também que a minha conclusão, em Romanos 12, as 3 sequências que eu trouxe sobre um arrependimento genuíno são 3, tem muito mais pontos com relação a isso. Devemos buscar por uma vida santa,
Devemos ser uma nova pessoa e desapegar do antigo eu, e devemos nos crucificar. É interessante porque também em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E os 3 pontos também estão aqui. E não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o extraordinário de Deus na tua vida. É para experimentar o extraordinário de Deus e tudo o que Ele quer fornecer para cada um de nós. Boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade é dele. O reino é dele, o propósito é dele, o caminho é dele, a salvação é dele, é tudo dele. É conforme ele quer. Não esquecendo que o resultado da sua vida não é fruto do Espírito Santo. Não esquecendo que as coisas que você tem, as experiências de vida que você tem, não quer dizer que você tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus é base estabelecida nos princípios estabelecidos por Ele, não é por você. E quem me conhece sabe que eu falo isso direto. Resultado na sua vida não quer dizer que você tem intimidade com Deus. E as coisas que você tem, ou as coisas que você busca, não quer dizer que tem um fruto do Espírito Santo. Resultado na sua vida, experiência na sua vida, não quer dizer que você tem uma intimidade com Deus. Não tem. E eu te provo na Bíblia. Mas isso é para um outro vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Porque honra e glória somente para Cristo. Porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.